Tânia, eu vou te passar a palavra com duas perguntas. A primeira, mais ampla de todas, que é o que é reforma, mas como a gente conversava ali um pouco antes, já cabe uma pergunta antes. Quando a gente reforma algo, a gente tenta melhorar. E aí você falou um termo que me chamou a atenção. Eu vou te perguntar o que é essa reforma, o que engloba essa reforma, e já vou emendar, essa reforma é justa ou não é? Ela traz mais justiça ao sistema tributário ou não? Olha, eu vou falar com base nos meus estudos acadêmicos e na minha experiência de vida, né, que é muito importante. Igual na pandemia, quando todo mundo entrou em colapso, eu lembrei do plano Collor, quando prendeu tudo, as empresas fecharam e ficaram com 50 mil, e falando para os empresários, nós passamos aquele turbulência, podemos passar a pandemia, aqui estamos. A reforma é necessária, não tenho dúvida, a reforma tende-se a simplificar, espero que simplifique, porque o que temos agora é uma autorização para fazer uma junção tributária de alguns tributos, contribuições ou tributos, né? Porque nós temos PIS e COFINS, que é contribuição, IPI é um imposto, né? É um tributo. Então, quando eu falo tributo, eu coloquei tudo na mesma árvore. A Lu teve aula comigo, ela sabe que eu gosto de usar o termo tributo, assim ou não é, né? E quando é para simplificar, hoje o que nós temos? Nós temos 27, nós temos um país federativo com 27 estados e mais de 5 mil municípios, cada um com decreto, e cada estado com seu decreto, cada estado com sua alíquota e a sua forma de cobrar. Hoje eu falava com a Ju, cada um elegeu o que é sua cesta básica. Então, a cesta básica, que é Mato Grosso, não é igual a São Paulo, varia um ou outro. Então, nós precisamos, e o país precisa, que todo mundo converse a mesma linguagem. Agora, está sendo assimilado e julgado uma alíquota que eu entendo que é incompatível neste momento, e se permanecer, vai dar muito problema, embora que já estão falando em reduções de base de cálculo, né? Por exemplo, o setor de serviço não comporta as alíquotas que estão sendo inseridas, tá? Isso é muito sério, porque se eu aumento o tributo, é um efeito cascata, eu repasso no preço. Embora eu tome o crédito total, no primeiro momento eu pago ao fornecedor esse aumento de valor. E mais, o prazo, entendeu? Por exemplo, nós vamos passar 2024 e 2025 criando normas. Aí começa em 2026 o CBS. O que é o CBS? É a contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição está unindo o PIS, o COFINS e o IPI, tá? Esses três. Então, não vai se falar PIS, COFINS, vai falar CBS. Mas, no Brasil, nós temos não só esses tributos, vou falar em tributos, porque aqui tem imposto e contribuição, quero ser bem acadêmica, mas, quando eu falo em PIS e COFINS, olha, como eu tenho saudade da época da década de 86, 90, que o chefe chegava, Tânia, qual é a alíquota do PIS e COFINS? Eu levantava a mão e falava 0,65 e 3 e eu pago daqui 6 meses, que o PIS e COFINS já foi um tributo que eu pagava 6 meses depois. Olha que maravilha. E ele foi criado e é criado, muita gente não sabe disso, parte não, quase tudo que é arrecadado de PIS e COFINS é destinado a cobrir a Previdência Social. Por isso que nós temos que tomar cuidado agora nessa junção. Parte do que vai ser arrecadado nessa nova sigla CBS tem que continuar indo para o destino que tinha o PIS e COFINS, senão nós vamos entrar numa falência de alguns benefícios previdenciários, porque as pessoas estão vivendo mais. E aí, nós temos um outro imposto, que aí é imposto, que é o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios, chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, aqui é o meu grande gargalo no IBS.
Por quê? Nós vamos unificar. Olha, eu estou louca para ver essas leis, estou louca para ver tudo isso. Porque hoje, quem arrecada o ICMS é o Estado. Então, ele pode te dar um regime especial, ele pode favorecer um ou outro conglomerado de empresas. Por exemplo, o agronegócio no Mato Grosso tem uma série de benefícios do Estado para esse setor. Então, quando a gente unifica a nível de Brasil, nós temos que tomar cuidado se a gente vai continuar dando caixa às empresas conseguirem. Eu não posso desligar a chavinha. Mas aí você vai falar, mas Tânia, esta chavinha vai até 2032. Quer dizer, imagine a cabeça do empresário estar no dia a dia com o ICMS deles, as regras que tem, mesmo assim pagando já um IBS, aí você vai falar, mas o governo vai deixar descontar. Mas eu digo, a complexidade, como o Rodrigo falou, de criação de controles de 2 bases de cálculo, de 2 controles, e quanto isso vai impactar no meu produto. Detalhe, pelo texto aprovado, e isso vai impactar um pouco, por exemplo, hoje, locação depois de uma batalha que começou em 1968, eu tinha 4 anos, demorou quase 50 anos para decidir que locação não tem ISS, ok? Só 50 anos para ficar sacramentado. E o arrendamento mercantil também. Aí, agora, no IBS, vai ter incidência, porque não está inserido lá. Então, você vê, quem loca máquinas, quem loca galpões, né, vai ter um aumento de custo de pelo menos quanto? Se for na alíquota atual, que o ISS é de 2% a 5%, isso insere novos tributos. Então, eu vejo que é necessário, mas eu vejo também que a população, quando eu falo população, é o povo, porque ele vai pagar na última ponta, mas os empresários se unirem através de suas representações. Por exemplo, CDL, com as associações comerciais, com as federações, mas cada estado tem o seu dossiê, você entendeu? Eu tenho que favorecer aquele estado para que ele continue produtivo. E um baque muito grande, hoje, talvez as pessoas não saibam, que uma parte do ICMS, o imposto sobre mercadoria, é repassado aos municípios. Agora, o IBS não prevê esse repasse. E aí estão se falando de um escalonamento de repasse. E mais, está por enquanto, né? Por que por enquanto? Porque entidades estão já se reunindo, associações, para ir ajudar esse pessoal nessa reforma. Por exemplo, o próprio ICMS. Quem vai arrecadar é a União, e depois repassar. Mas qual é o deleite desse repasse? Por exemplo, eu recebi o IPVA, eu recebi o IPVA, já paguei. Então, o Estado já pôs esse dinheiro para o caixa. Agora, nesse modelo, vai lá para a União depois repassar, você entendeu? Só para a gente situar aqui, Tânia, nesses primeiros 2 anos nós teremos a criação dessas leis, serão leis federais, leis estaduais e leis municipais, ou todo o ordenamento vai ser federal? Então, hoje se mudou a Constituição. E na Constituição, na reforma tributária, eles estão direcionando esses detalhes para a União. São leis federais. Uma concentração da legislação federal na tentativa de uniformizar. Aí você tem o CONFAS, né? O Conselho, a Lua também pode debater sobre isso. Então, os estados vão se reunir, nesse ponto. Eles vão ter que participar através dos seus secretários de Estado e sua equipe econômica e a sua equipe legal, para, em conjunto, os 27 estados, até que os estados eu não acho muito complexo, desculpe, eu não acho muito complexo. Agora, os municípios, que são 5.000, mais 5.500 e pouco, eu acho de uma complexidade você fazer, se bem que nós caminhamos bem, por exemplo, depois
do decreto 406 de 1968, veio a Lei Complementar 116 de 2003, que regulamentou o que poderia ser cobrado de ISS e quais seriam alíquotas mínimas e máximas e qual era a codificação, qual o código de serviço para todos os estados. Então, quando eu falo em 702, eu sei que eu estou falando de construção civil em todos os estados e todos os municípios, ok? Por quê? É construção civil. E nesta lei complementar, eu estou te dando um exemplo para você entender como funciona hoje. Existe um artigo dizendo, olha, se é construção civil, o tributo, que é o ISS, é recolhido no local da obra. Então, veio uma lei complementar falando como faz. Aí, o município em si criou o quê? Tem redução essa base de cálculo? Eu posso tirar material, né? Entendeu? São detalhes finos. Esses detalhes finos que vinham através de decretos, pelo que se tem hoje, será feito agora com esse grupo que está sendo criado para regular essas leis complementares que vão detalhar como vai funcionar e como vai ser a carga tributária, qual o setor beneficiado. Nós vimos agora, né, um grande esforço de entidades, inclusive dos profissionais liberais, né, que é advogados, médicos, dentistas, jornalistas, todas essas profissões regulamentadas que já foram pleitear, está na Constituição, que esse setor terá uma redução de base de cálculo de 30%.